Estamos lendo o Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, eu vou parar no capítulo 11. Aliás, vou retornar ao 11 para ler um pedacinho. Porquanto qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa passagem é usada hoje pelo sistema religioso já há muito tempo, só que eles modificam alguma coisinha aqui nela. Na verdade está dizendo aqui, aquele que se humilha, aquele que humilha a si próprio, será exaltado. Aquele que exalta a si próprio será humilhado. Quando eles ensinam, aquele que é humilhado hoje, amanhã será exaltado. Tipo assim, se alguém te humilhar hoje, amanhã você vai ser exaltado. Tipo que é para dizer para as pessoas que elas vão um dia ter algo bom, que elas vão ser reconhecidas, entende? Para mexer com o ego das pessoas para poder tomar dinheiro. Eles massageiam o ego para meter a mão no bolso. E usam essa passagem muitas vezes. Eles quem? O sistema religioso que está aí. E ouvindo isso, capítulo 14, verso 15, um dos que estavam com ele à mesa disse, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados, venha que tudo já está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, dar desculpas, né? Disse-lhe o primeiro, comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E quando disse, o outro disse, comprei 5 juntas de bois, eu vou experimentá-los, rogo-te que me haja por escusado. E outro disse, eu casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas, bairros da cidade. Traz aqui os pobres e aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda tem lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e velados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. É Israel e os gentios, não é isso? De um lado Israel, do outro os gentios. É disso que ele está falando. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, a mãe, a mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. Qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar, e não pôde acabar. Ou qual é o rei, que indo à guerra, pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 poder sair ao encontro do que vem contra ele, com 20.000. Doutra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o montouro, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem compreende, entenda e pratique. É disso que ele está falando. Na verdade, essa passagem do capítulo número 14, verso 25 até o 35, na Bíblia, na Escritura não tem capítulo nem versículo, ela narra o ensinamento do Salvador, mostrando que no mundo nós teremos aflições. É uma advertência. Nós teremos o pai contra nós, a mãe contra nós, a filha contra nós teremos todos contra nós. A prova de que a pessoa está no caminho certo é quando se levantam muitos contra ele. Se ele agradar ao mundo, saiba que ele não está de acordo com a palavra. Nós vemos, por exemplo, o maior líder religioso do Brasil em todos os tempos, Edir Macedo, hoje sendo indicado para o Prêmio Nobel da Paz. É o maior reconhecimento que o mundo pode dar a uma pessoa. Esse reconhecimento do mundo é totalmente contrário ao que ensinou Jesus quanto na Escritura. Mas fazer o quê? Eu não estou falando disso como alguém que fala mal do Bispo Macedo. Eu estou dando um exemplo de como alguém
querido pelos seus seguidores e pelo sistema religioso e pelo mundo, pode estar tão distante do Pai. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores, ele come como um deles. E ele, Jesus, o Salvador, Yahushua, lhe propôs essa parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre seus ombros, gostoso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa, e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O Salvador teve muita dificuldade para ensinar os escribas, os fariseus, os saduceus, porque aqueles homens só entendiam de carne, só da lei de Moisés. Eram doutores da carne. Amado, da carne, não é do homem carnal, não é isso, não. A carne é a lei de Moisés, é o melhor dessa terra, é querer os bens materiais, é querer viver uma vida próspera aqui. Isso é carne. Espírito é a graça, são as coisas de Deus que não se observa com a mão, nem com os pés, nem com o sentimento dos sentidos naturais do homem, mas com a fé, tá certo? E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Quando fala fazenda, parece que é uma área, um território, né, onde tem gado. Fazenda é tudo que tem a ver com dinheiro, tanto que a Secretaria da Fazenda da Prefeitura não é a secretaria que trata de terrenos grandes com boi, com gado, não. É a secretaria que trata de dinheiro. Então, fazenda é dinheiro. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte do dinheiro que me pertence. E ele repartiu por ele o dinheiro, a fazenda. E pouco depois disso, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou a sua fazenda, viu, o seu dinheiro, vivendo dissolutamente. E dissolutamente é gastando tudo que tinha. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Abrindo um parênteses, nas pregações normais do sistema religioso, eles dizem que esse jovem comia as bolotas. Esse jovem comia a ração dos porcos, a comida dos porcos. Eles dizem isso, amada, mas a Escritura não respalda. A Escritura diz que ele desejava comer. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Jornaleiro não é quem vende jornal, não, meu amado. As palavras vão mudando com o tempo. Hoje, jornaleiro é quem vende jornal. Jornaleiro é quem trabalha por jornada de trabalho. A pessoa é contratada para trabalhar um tempo, uma jornada, e ganhar o seu salário. Isso é jornaleiro na Escritura. Quantos homens que trabalham por jornadas para receber seu salário, em favor do meu pai, têm abundância de pão, e eu aqui fico com fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e irei dizer-lhe: pequei contra o céu, e pequei também perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus empregados, seus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe os pescoço e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música, ouviu também as danças.
E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: olha, veio teu irmão e teu pai. Matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai, insistiu com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que te desperdiçou a tua fazenda, seu dinheiro, com as prostitutas, com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido, e achou-se. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens, gastar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Dá conta da sua mordomia, porque já não poderá ser mais o meu mordomo. Dá conta da mordomia, amado. Está na mordomia hoje, no sentido normal da palavra, é ter algumas coisas para a gente usufruir. Mas mordomia na Escritura é estar cuidando das coisas de alguém. Isso é mordomia. Estar na mordomia não é estar numa vida de gozo e prazer. Estar na mordomia é estar trabalhando como mordomo para alguém. É isso que a Escritura está dizendo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Eu sei que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me receba em suas casas. E chamando a si cada um dos seus devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Toma a tua obrigação, e assentando-te vá, escreva 50. Disse, pois, a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. Toma a tua obrigação, escreve 80. E levou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo, granjei amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando essas vos faltarem, os recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se as riquezas injustas não fossem fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não foste fiel, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque há de aborrecer a um e amar a outro, ou se há de chegar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e servir ao dinheiro. Daria um comentário legal aqui, mas o tempo já está acabando, eu vou para o próximo.